Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos refletir sobre mais uma instrução trazida pelo Mestre Nazareno, que nos convida a uma mudança de comportamento. Eu diria que esse convite é um dos mais difíceis que possamos enfrentar nesse momento da nossa evolução, porque ainda estamos submissos aos usos e costumes, às paixões, que nos remetem a tomarmos atitudes. Diante de uma afronta, a sociedade pede que nós busquemos uma retaliação, busquemos um revide, porque senão somos considerados fracos. Assim eram chamados os cristãos lá no início, da aventura humana com o Evangelho do Cristo em suas mãos. Os primeiros cristãos perseguidos, condenados, mutilados, mortos, eles se comportavam de uma forma muito pacífica. E no livro Paulo e Estevão nós temos a passagem que Saulo de Tarso, já tendo condenado Estevão à morte, e naqueles momentos derradeiros da sua desencarnação, ele se defronta com uma serenidade, uma paz, que confunde aquele que seria no futuro apóstolo dos gentios. Então, no início, digamos os primeiros 300 anos em que a Boa Nova foi vivida por milhares de pessoas, mesmo diante da perseguição romana, mesmo diante das mortes nos circos construídos pela vaidade romana, pela perseguição dos judeus, mesmo diante de tantas dificuldades, o cristão se mantinha sereno. E a máxima que nós vamos conversar hoje é justamente uma que nos remete ao comportamento desses nossos irmãos, que lá 2000 anos atrás, pouco menos, já se comportavam dessa forma, diante das adversidades da vida. Jesus nos convida a amar os nossos inimigos. Ele vai além, vamos direto ao texto. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudardes somente a vossos irmãos? Que fazeis com isso a mais que os outros? Os ímpios também não fazem? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. Então Jesus é muito mais abrangente. Ele nos pede para que oremos por aqueles que nos caluniam. Ele nos pede para que nós ofereçamos o nosso amor, a nossa atenção às pessoas que estão fora do nosso círculo de amizade, do nosso círculo familiar. De certa forma, esse texto do Evangelho nos remete à irmandade de toda a humanidade. Quer dizer, todos somos irmãos, criaturas de Deus, e estamos convivendo na busca da perfeição. Então, Jesus ele coloca nessas palavras não só esse comportamento pacífico que nós assistimos nos primeiros cristãos, principalmente em Estevão, né, que foi primeiro condenado às galés e se comportou exemplarmente, aceitando o seu destino. Depois condenado à morte pelo Sinédrio em Jerusalém, e ficou feliz por saber que sua irmã
estava bem, mesmo diante da morte do corpo. Então, a doutrina do Cristo, ela nos convida a uma revolução íntima muito grande. E esse preceito de que todos nós somos irmãos amplia o nosso círculo de relações. Porque ele diz que se nós cumprimentarmos só aqueles que gostam de nós, que diferença estaremos fazendo? Então ele amplia isso. Ele coloca toda a humanidade como sendo a nossa família. Somos todos irmãos. E isso nos leva a um comportamento muito diferente daquele que nós vemos. Então, hoje, no nosso cotidiano, principalmente hoje, nesse momento político que vivemos no nosso país, a polarização dos desejos e dos interesses, nós enxergamos os duelos. Né? Nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, Kardec relata sobre os duelos, que seriam os últimos traços de barbárie da sociedade. Hoje nós não temos mais duelos armados, né, com aqueles requintes de crueldade que tínhamos nos séculos 17, 18, até 19. Os duelos são de palavras, de ofensas, são duelos na internet, onde se impõem as suas opiniões, exigindo posturas radicais, quer dizer, quem não está comigo é contra mim. Toda essa circunstância nos mostra o quanto nós nos afastamos da Boa Nova. Nesses 2000 anos que se decorreram após a passagem do Cristo na Terra. Os primeiros cristãos, eles praticaram a Boa Nova de uma forma muito plena. Por quê? Porque eles enfrentavam as adversidades. Eles tinham o desejo do conhecimento, das preleções do Evangelho, eles confiavam na vida futura, no consolo das palavras do Cristo e colocavam a própria vida em risco. Por quê? Porque é muito melhor salvar o espírito do que salvar o corpo. Então, nós precisamos refletir muito sobre o nosso comportamento em relação ao nosso semelhante. O que nos move diante da adversidade que vivemos em relação ao nosso semelhante? Quando alguém pensa diferente de mim? Quando alguém age contra os meus interesses? E muitas vezes nós consideramos aquele nosso inimigo. Jesus nos pede para que nós amemos esse ser, que vem e tira o nosso equilíbrio. É uma pessoa que cruza o nosso caminho e que bagunça um pouco a nossa vida, nos traz problemas a serem resolvidos, desafios. Então, essas pessoas que nos contrariam, nós as consideramos como nossos inimigos. E Jesus nos pede, amai os vossos inimigos. Primeiro precisamos entender bem o que Jesus quis dizer com a palavra amor nesse contexto. Naturalmente, ele não espera que nós tenhamos por pessoas que nos fizeram mal ou que aparentemente contrariaram a nossa vontade, que nós tenhamos o mesmo sentimento que nós temos em relação às pessoas mais próximas. É muito interessante isso, porque quando nós encontramos um amigo, uma pessoa querida, não precisamos raciocinar. Vem de dentro aquele sentimento gostoso, a vontade de abraçar, o desejo de estar com a pessoa, de saber como ela está, a alegria do reencontro. É algo espontâneo. Não é um exercício da vontade. Nós sentimos o amor que temos por aquela pessoa com a qual nós nos afinizamos. Então, isso é um sentimento inato, podemos chamar assim, de uma forma didática. Ao ver um amigo, aquilo vem de dentro e a alegria nos invade. Por quê? Porque estamos nos relacionando com uma pessoa agradável, alguém que tem afinidade para conosco e que nós sentimos algo positivo. Agora,
Quando nós encontramos uma pessoa que é o nosso desafeto, com quem nós não temos nenhum tipo de afinidade, então o sentimento também é espontâneo. Nós não vamos raciocinar. Aquilo vem de dentro. Aquela vontade de atravessar a rua, aquela vontade de sair do ambiente, um mal-estar íntimo, porque aquela pessoa nos faz mal. Não é isso? É algo espontâneo. Não é raciocinado. É aqui que entra a instrução do Cristo. Ele nos pede para que nós raciocinemos. Que apesar de ter essa ojeriza pela pessoa, de ter essa vontade de sair da sala, de mudar de calçada, a presença daquela pessoa acaba com o nosso humor, nos deixa mais sisudos. Então, tudo isso são sentimentos que nascem, que brotam, porque nós ainda não conseguimos evoluir para considerar a todos nossos irmãos. Então, Jesus nos pede para que nós raciocinemos, para que usemos a razão. Então, que nós não permitamos que esse sentimento nocivo, ruim, que surge quando nós encontramos o nosso desafeto, que ele se mantenha. Jesus nos pede para que nós mudemos o sentimento, para que nós evitemos o mal. Então, o amar o inimigo não significa ter o mesmo sentimento que nós temos por um amigo, por um irmão, por parentes próximos, por pessoas com quem nós temos muita afinidade. Amar nosso inimigo significa não odiá-lo. Não permitir que esse sentimento ruim nos leve a tomar atitudes encolerizados ou de uma forma que prejudique aquele ser com quem nós não temos afinidade. É preciso refletir muito sobre isso, porque nós estamos num estágio evolutivo, não vamos esquecer. Estamos todos encarnados no mundo de provas e expiações. Portanto, temos que passar por situações para corrigir os erros do nosso passado. É por isso que nós reencarnamos aqui. E, naturalmente, muitas pessoas que conviveram conosco em outras vidas, elas têm sentimentos em relação a nós. São nossos inimigos. Pessoas que não conseguiram nos perdoar, pessoas a quem nós não conseguimos perdoar, por situações de adversidade, quando surgiu o conflito. O que é o conflito? É uma situação que ocorreu e que eu não posso mudar. Mas eu não consigo aceitar a situação. Por isso, eu estou em conflito. E nós vamos buscar no culpado, aquele ser que é responsável pelaquela situação que eu não consigo aceitar, o nosso inimigo. Então, quando surge algo e a situação vem contrariar nossa vontade, a primeira coisa que nós vamos tentar fazer é encontrar o culpado. Ah, mas por que isso está acontecendo? Quem que fez isso? Não é? Esse ser é o nosso inimigo. Porque para nós, ainda é mais importante, nesse primeiro momento, encontrar o responsável do que a solução do problema. Mais tarde, quando estivermos um pouquinho melhores, quando já tivermos passado por muitas provas, por situações mais complexas, então vamos experimentar esse sentimento de compreensão em relação à opinião do nosso adversário ou da pessoa com quem nós estamos convivendo e viver em harmonia com ela. Não em conivência. Eu não preciso concordar com aquela pessoa, mas eu posso viver em harmonia com ela, respeitando o direito que ela tem de ter uma opinião diferente da minha, de defender seus interesses de uma forma diferente daquela que eu acho correta. Porque é orgulho da nossa parte imaginar que nós temos a fórmula perfeita, que nós é que sabemos o que é certo e o que é errado, quando o certo e o errado depende muito do ponto de vista. Às vezes uma situação que nós consideramos muito ruim, para a pessoa que está realizando, não é.
ela acredita que está fazendo bem. A vida vai nos colocando em situações para que nós experimentemos esses sentimentos, por isso provas, por isso expiações. Nós precisamos vivenciar essas experiências para que possamos mudar o nosso íntimo. E quem sabe agirmos como os primeiros cristãos, dos primeiros anos da Casa do Caminho, daqueles que colocavam a própria vida em risco, para ouvir as preleções e absorver a boa nova, vivendo-a, porque as pessoas iam para o suplício confiantes na vida futura, confiantes na presença e na proteção do Cristo. E isso lhes dava a serenidade para passar pela experiência, como mártires. No mundo espiritual, tem um livro que chama A Força da Bondade, não, O Amor Jamais Te Esquece, perdão, do André Luiz Ruiz, e que o Espírito Lúcio descreve o momento em que um grupo de cristãos adentra a arena para serem supliciados, entre eles Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, que troca de lugar com sua serva e é ali sacrificada como cristã, dando seu testemunho, conforme Jesus havia previsto. Isso está lá no livro Há 2000 anos também. Tem essa descrição desses momentos de Lívia, no encontro na Palestina com Jesus, da cura de sua filha, enfim. O livro é muito bom. Há 2000 anos, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É maravilhosa a história do senador Públio Lentulus. Mas esse livro que eu estou me referindo, que é do André Luiz Ruiz, ele mostra do mundo espiritual como é que foi o comportamento. Então, os cristãos que adentram a arena de suplícios, eles adentram entoando cânticos de louvor. Não havia pânico, nem medo. E naquele instante, antes mesmo que as feras pudessem destroçar os seus corpos, os espíritos são arrebatados, são retirados do corpo. Porque a missão era mostrar ao plano espiritual, porque ali, naquele circo onde haviam milhares de encarnados, também haviam milhares de desencarnados, espíritos endurecidos, que não percebiam as vantagens do Evangelho. E aquele momento de suplício de alguns, os mártires do cristianismo, serviam como um exemplo da proteção do Cristo na vida futura, porque o espírito não morre. Então, todo esse comportamento dos primeiros cristãos, e que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Na Idade Média e depois na Idade Moderna, o egoísmo, o orgulho, endureceu o coração da maioria das pessoas. E aí o olho por olho prevalece. Mas Jesus nos convida a oferecer a outra face. Então, se alguém bater na sua face esquerda, oferece-lhe também a direita. Um comportamento covarde, de submissão? Claro que não. Jesus nos convida a não revidar o mal com o mal. O que ele está nos ensinando nesse momento é que nós precisamos absorver a ignorância daquele que nos agrediu e não revidar a agressão. Porque no momento em que nós revidarmos a agressão, estaremos nos equiparando a ele, àquele que nos agrediu. Então, oferecer a outra face é devolver o bem ao mal recebido. É não reagir de uma forma ostensiva e agressiva da mesma forma que as pessoas agem para conosco. Você imagina, numa situação do cotidiano, quando podíamos ir em estádios de futebol, que agora estão restritos por causa da pandemia, mas imagina duas torcidas se encontrando. Então, nós temos nos noticiários, nós temos muitas informações da violência das torcidas. Elas, para defender as cores do seu time,
elas se arvoram a grandes lutas e violências e até homicídios acontecem quando elas se encontram. Agora você imagina que uma dessas torcidas é a torcida de Jesus. É aquela dos primeiros cristãos que tem a boa nova muito bem compreendida e sendo vivida. E a outra não. No momento do confronto, quando uma torcida quer agredir a outra não revida. Dá razão. Não, seu time é mesmo melhor, não tem problema, não vamos brigar por causa disso. Como seria a nossa sociedade se nós já tivéssemos atingido esse estágio? Em que no momento da divergência de ideias, uma pessoa ouvisse a outra. E ao invés de se impor, como o orgulho manda, aceitasse a opinião do outro, aprendesse com ela. Não haveria os conflitos. É isso que Jesus está nos propondo. Que evitemos o conflito. Oferecer a outra face é não revidar. Mas se a pessoa está irada, está nervosa, está nos agredindo, que tenhamos a serenidade de compreender que ela está doente. Que a sua ignorância o levou a tomar essas atitudes. E que nos cabe evitar o mal. Oferecer a outra face é não revidar. Não odiar aquele que pensa diferente de mim. Então, amar os nossos inimigos nos leva a um comportamento de harmonia. Porque, apesar de não termos a simpatia, o sentimento de amor em relação àquela pessoa, como teríamos com um irmão, com um amigo próximo, nós também não vamos ter ódio. Não vamos olhá-lo como alguém que quer fazer o mal para nós. Opa, mas e se ele quiser mesmo fazer o mal para nós? E se pela sua ganância, pelo seu orgulho, ele desejar tomar o nosso lugar na empresa? Ele desejar usurpar dos nossos bens e retirar de nós valores conquistados com trabalho, com honestidade? Como será? E se ele realmente for nosso inimigo, porque nos persegue, porque nos calunia? Vejam bem, a nossa vida toda, ela nos pertence. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu livre-arbítrio para que escolhamos o nosso caminho. Nós vamos vivenciar todas as experiências que estão relacionadas com as nossas escolhas. Então, muitas vezes, em situações equivocadas, quando éramos ainda um pouco mais ignorantes do que somos hoje, nós tomamos atitudes erradas. Nós fomos regidos pelo orgulho, pela ganância, nós também usurpamos. E aí, como a lei de causa e efeito é perfeita, no momento em que nós estamos preparados para resgatar os erros do passado, a consequência vem. Porque Deus é justo e, além de justo, é misericordioso. Então, se alguma pessoa está cruzando o meu caminho e com suas atitudes infelizes tenta me prejudicar, levar vantagem sobre as minhas conquistas, ele atravessa o meu caminho, às vezes até com atitudes escusas, né? Com más intenções, nós estamos vivenciando algo necessário para a nossa evolução. Porque aquele irmão é instrumento para que nós resgatemos o mal que um dia nós fizemos. E como resgatar esse mal? Vivenciando o oposto. Se um dia nós roubamos e necessitarmos compreender o que significa ter os seus bens usurpados, nós vamos passar por essa situação. Odiar essa pessoa nos deixa no mesmo patamar.
Quer dizer, nós não conseguimos resgatar a nossa dívida. Agora, se nós conseguirmos aceitar a justiça perfeita de Deus, a sua misericórdia infinita, e perceber que é esse momento que eu precisava viver, que eu precisava passar por essa situação para medir o quanto a vida material ainda é importante em relação à vida espiritual, que é aquela que vai continuar, aquela que os primeiros cristãos, perdão, que os primeiros cristãos cultivaram e colocavam em risco a vida material em benefício da vida espiritual, porque a Boa Nova, o Evangelho, o Sermão da Montanha nos liberta, nos torna espíritos melhores. Então, diante da lei de causa e efeito, se alguém cruzou meu caminho e está me trazendo complicações na minha vida, eu necessito dessa experiência, porque eu estarei resgatando erros do passado, além de provando que já consigo extirpar o mal de dentro de mim. Amar os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos caluniam. Cumprimentai aqueles que são seus desafetos, para fazer diferente, para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. O Evangelho nos convida a essa transformação. É preciso que tenhamos essa consciência de que o mal que nós sentimos em relação ao nosso semelhante, por pior que tenha sido o comportamento dele, esse mal está em nós e não nele. A ignorância do nosso irmão o levou a cometer o erro. Ele ainda não aprendeu. Mas assim como eu estou passando por essa situação e resgatando algo do passado, ele um dia também passará. Mas não é a mim que ele deve satisfações, mas a si mesmo. O grande juiz que determina se estamos bem ou mal é justamente a nossa consciência. É a nossa consciência que nos aprisiona aos erros, aos sentimentos ruins e nocivos, ou nos liberta. Porque a lei está lá, registrada. Então, no fundo, nós sabemos exatamente o que é bom e o que é mal. E por isso, temos nas nossas mãos a possibilidade de escolher. Escolher não dar vazão àquele sentimento negativo quando encontramos um desafeto. Escolher oferecer ao desafeto a nossa fraternidade, a nossa educação. Escolhemos oferecer a nossa mão para levantá-lo, caso ele esteja caído. E demonstrar que conseguimos superar esses sentimentos nocivos que são gerados pelo orgulho. Não podemos esquecer jamais da lei de causa e efeito, porque ela nos oferece segundo as nossas próprias obras. Então não há injustiçados nesse mundo. O que há são pessoas resgatando seus erros, aprendendo com as lições e evoluindo. Mesmo porque é preciso compreender que os nossos sentimentos, eles não se alteram ao longo das nossas encarnações. À medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos cultivando novos sentimentos. Mas aqueles que nós tínhamos em relação ao nosso semelhante, eles vão continuar. Então, se alguém nos fez mal, e muitas vezes em vidas passadas, nós decidimos resolver essa situação defendendo a nossa honra com o sangue do nosso adversário, decidimos matar a pessoa que nos fez mal, isso era muito comum há 150, 200 anos atrás. Lavar a honra com sangue.
essas situações, ao invés de nos libertarem do problema, acabam nos criando novos problemas. Porque nós, mais do que muitas outras religiões, sabemos da continuidade da vida. Sabemos da manutenção da individualidade do ser. Eles não vão se transformar porque saíram do corpo. E se nós formos os responsáveis diretos pela sua desencarnação, consequentemente, se ele não tiver um entendimento do porquê da vida, ele vai acabar desenvolvendo por nós um ódio muito grande. O mesmo ódio que talvez nós tenhamos sentido quando tiramos a vida dele. E isso faz dele nosso inimigo desencarnado. Quem já trabalhou mediunicamente sabe que o espírito ele vai e vem, ele está onde ele quiser. Ele se aproxima de nós, invade a nossa casa, porque não há portas nem trancas que possam impedi-lo. Mas ele só vai conseguir se aproximar de nós se nós estivermos em sintonia com ele, com sentimentos semelhantes. Então, a vingança, o duelo que foi cultivado no passado, e que também está muito bem descrito nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele acabou unindo espíritos por longos anos devido à vingança. Então, você me fez mal e pela minha honra me vinguei. Você está morto. Aí você está desencarnado e pela sua honra vai querer se vingar de mim. Num dado momento vamos nos reencontrar. E aí o processo obsessivo se estabelece. Então, quando nós cultivamos esse sentimento de mágoa, de rancor, quando nós nos achamos melhores do que o nosso semelhante e por isso exigimos que ele haja segundo os nossos padrões de comportamento e de vontade, nós estamos construindo em nós a sintonia para aqueles que nos odeiam terem acesso à nossa mente. Percebe? O espírito pode ir onde ele quiser, mas o nosso livre-arbítrio ainda será respeitado. Um espírito não pode obrigar o outro a fazer o que ele não quer. Mas, se nós estivermos em sintonia com ele, no mesmo padrão vibratório, então ele terá acesso aos nossos pensamentos. Ele vai instigar os nossos desejos íntimos de fazer coisas erradas e, consequentemente, nos trazer sofrimento e dor. Agora, se nós conseguirmos colocar em prática a máxima do Cristo e extirpar de nós esses sentimentos nocivos, que estão relacionados com orgulho, com a vingança, com o ódio, então, mesmo esse irmão tendo na sua história, na sua mente, a vontade de se vingar de nós, porque ele acredita ter o direito de se vingar pelo mal que nós fizemos a ele não conseguindo se afinizar conosco pelos bons pensamentos que nós produzimos nesse momento da nossa encarnação, ele acaba estando próximo, mas ele não vai nos perturbar. Da mesma forma em que ele pode nos influenciar negativamente para que nós cometamos erros e encontremos perturbações e situações difíceis, nós também podemos influenciá-lo no bem que estamos construindo, no amor que podemos doar às pessoas que estão ao nosso redor. Isso me lembra o caso de obsessão vivido por Divaldo Franco. Foi retratado no filme recentemente. Nós vimos um obsessor obstinado. Ele queria porque queria prejudicar o Divaldo. Mas o Divaldo, apesar das influências, apesar da presença e da sensibilidade mediúnica que trazia a ele o mal-estar, na presença daquele irmão que tinha ódio por ele, ele se manteve na sua missão de divulgar o Evangelho
Evangelho, de difundir a doutrina espírita, de atendendo através da Mansão do Caminho milhares e milhares de crianças, transmitindo o amor. E aquele ser que desejava o seu mal continuava ao seu lado, esperando as oportunidades para que pudesse prejudicá-lo, persegui-lo. Até que um dia, o amor do Divaldo por um espírito que era especial para esse obsessor, mostrou a ele que aquele ser do passado que o ofendeu, que foi causa do seu ódio, não existia mais. E que o Divaldo, já transformado pelas suas atitudes, pela sua missão, pelo seu amor ao próximo, ajudou aquele espírito endurecido a encontrar um caminho melhor. Então estamos sujeitos ao resgate dos nossos erros do passado. Não somos espíritos puros, não somos espíritos superiores, nem bonzinhos nós somos ainda. Se fôssemos, não estaríamos nesse mundo de provas e expiações. Então temos os nossos compromissos do passado, temos os nossos processos obsessivos, pessoas que ainda não conseguiram nos perdoar, pessoas a quem nós ainda não perdoamos. E isso é demonstrado nessas antipatias que são gratuitas. Né? Nós nunca vimos aquela pessoa, mas ao encontrar com ela, já vem uma coisa ruim, um sentimento negativo em relação a ela. Por quê? Porque nós temos uma vida anterior. Já vivemos conflitos, já fizemos mal àquela pessoa e por isso a nossa consciência nos cobra, ou ela nos fez mal e temos o sentimento de mágoa em relação a ela. E isso dá quando encontramos essa antipatia gratuita. A pessoa nem abriu a boca e nós já não gostamos do que ela falou. Né? Não acontece isso às vezes? Pois é. Jesus nos pede para que mudemos esse comportamento. Para que consigamos extirpar de nós esses sentimentos deletérios, o ódio, a vontade de se vingar, a mágoa, o rancor, que são sentimentos nocivos para o nosso equilíbrio. E quanto mais próximo dessa instrução, de aprender a oferecer a outra face diante da injúria, de aprender a orar por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos prejudicam, diante desse comportamento, nós vamos mudando o nosso padrão vibratório. E esses irmãos que ainda sofrem nessa condição, pela misericórdia de Deus, têm a permissão de se aproximar e de ter a oportunidade da reconciliação, a oportunidade de encontrar o perdão pelas ofensas, para se libertar do passado e construir uma vida melhor. Sejam encarnados, sejam desencarnados. A justiça, a misericórdia do Pai nos possibilita esses meios para que possamos evoluir a cada momento, a cada experiência. E não estamos por acaso no mundo de provas e expiações. Estamos aqui porque precisamos das provas. Precisamos reencontrar com os nossos desafetos e colocar em prática esse evangelho magnífico que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo revive com a eficiência da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Se nós avaliarmos sobre esse aspecto da doutrina da imortalidade, nós vamos perceber que o nosso maior inimigo, aquele que efetivamente consegue nos fazer mal e que nos traz sofrimento às vezes, que nos coloca em situações difíceis, somos nós mesmos. Não é a atitude do nosso irmão que nos condena, mas a nossa reação em relação aos atos daqueles que conosco convivem. Reflitamos sobre isso e nós vamos encontrar no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, as causas principais de todos os nossos desafetos. Se nós sofremos porque não conseguimos conviver com determinada pessoa, a responsabilidade não é dele ou dela, é nossa.
Em última análise, pela lei de causa e efeito, nós aprendemos que o nosso maior inimigo somos nós. Nós é que podemos fazer mal para nós mesmos, quando não conseguimos praticar o Evangelho, diante das situações que a vida nos oferece. Tudo que acontece ao nosso redor tem como origem a misericórdia de Deus e a sua justiça perfeita, infinita. Essa consciência nos leva a ter a convicção de que, se a vida me contraria, é porque eu estava no caminho errado. E ela está me mostrando que eu preciso mudar algo em mim. É como a dor. A dor que às vezes visita nosso corpo. A idade vai chegando, elas aumentam. Mas essa dor está sempre passeando por aí. Às vezes é nas costas, nos braços, temos dor nas pernas. A idade vai chegando, o corpo vai ficando debilitado. Mas a dor, ela é nossa amiga. Ah, como não? Como que uma dor nas costas, nervo ciático inflamado que dói as costas e reflete nas pernas, eu não consigo ficar sentado, não tenho posição, estou com dor, estou com dor. Como que ela pode ser minha amiga? Ela é nossa amiga, porque nos mostra os nossos limites, ou as nossas necessidades de transformar o nosso comportamento. Se nós estamos sentindo determinadas dores, elas são consequência da nossa postura, da nossa alimentação, enfim. A dor vem e nos fala, mude. Mude de postura, mude de comportamento, para que ela não retorne. Então a dor é nossa amiga. Ela vem nos mostrar que algo está errado e que nós precisamos consertar. Às vezes precisamos ir ao médico, claro, sempre. Se não fosse necessário o médico, Deus não permitiria que ele existisse. Então ele existe porque nós necessitamos dele. E ele vai nos mostrar o caminho, os remédios, vai nos trazer alívio, mas é preciso compreender as causas da dor e combatê-las para que ela se extinga. A vida, ela vai nos oferecendo remédio para que nós extirpemos o mal que ainda existe em nós. Ela nos oferece as oportunidades de confrontar o que eu acho certo com o que eu devo fazer, para que eu possa combater o meu orgulho e ter a dimensão do que significa praticar o Evangelho. Amar o nosso inimigo é um esforço que precisamos fazer para evitar que o mal invada o nosso íntimo. Porque o ódio que sentimos, que é o oposto dessa mensagem do Cristo, quando ele nos pede para amar o nosso inimigo, é para não odiá-lo. Então, quando nós odiamos alguém, o mal está em nós. É o nosso corpo que sente. É o nosso corpo que vai produzir toxinas e que vai nos levar a doenças físicas que vão sendo somatizadas no corpo, mas que tiveram início nos nossos sentimentos, na nossa incapacidade de perdoar, de compreender que o irmão que está do nosso lado tem o seu livre-arbítrio que foi dado por Deus e ele tem o direito de errar, como eu tenho também. E Deus, que não pune a ninguém, oferece as consequências dos nossos erros como um aprendizado para que possamos evoluir. Nós somos os nossos maiores inimigos. A mudança de comportamento, combater esse inimigo, nos trará felicidade, porque à medida que o Evangelho do Cristo, dentre dessas inúmeras instruções, mas em especial essa em relação ao nosso semelhante, de evitar o mal, de oferecer a outra face, essas mudanças de comportamento nos libertam do mal. E não esqueçamos que essa vida material é transitória. Ela representa um segundo diante da eternidade. E por maior que possa ter sido o prejuízo material
que aquele irmão ou aquela pessoa colocou na minha vida, nada pode me impedir de ser feliz. Só os meus próprios sentimentos. Se eu conseguir aceitá-lo como ele é, se eu conseguir não revidar, que é o sentido de oferecer a outra face, então, como Jesus, deixaremos o nosso corpo um espírito melhor do que aquele que reencarnou nesse mundo de provas e expiações. E quem sabe, se a trajetória for boa e o sentimento for cultivado com sinceridade, quem sabe numa próxima encarnação não estaremos num mundo melhor, num mundo de regeneração? Quem sabe? Nós é que sabemos, porque tudo está em nossas mãos. E o Cristo nos deu o roteiro. Como devemos proceder diante da vida para que possamos caminhar para vidas melhores e construirmos a felicidade de dentro para fora, porque a nossa felicidade não pode depender de ninguém ou de nada. A nossa felicidade é construída em nossos sentimentos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que possamos, meus irmãos, a cada adversidade, a cada momento de discórdia, nos lembrarmos que Jesus amou a todos e foi crucificado. E quando retornou, não censurou a ninguém. Acolheu e compreendeu os discípulos, seus apóstolos, com fraternidade e amor, consolidando a boa nova no exemplo vivido, não só nas palavras. Que seja assim a nossa existência. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.